Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos mais uma vez começar esse evangelho. Estamos gravando, viu, meu filho? Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelo sol de cada dia que traz um novo dia, pelo alimento que comemos todos os dias de manhã, pela família, pelo trabalho, pela saúde. Agradecemos a Deus. E agradecemos a Deus também se passamos por provações de doença ou de qualquer tipo de sofrimento, porque a vida eterna não é aqui. A vida eterna é no reino de Deus, e isso também passará. E as dificuldades nos fazem crescer e nos ajudam a refletir. Assim como o filho que vai para a escola para aprender, nós viemos para esta vida para aprender e retornaremos a Deus. Por isso agradecemos. Essa é a nossa prece de introdução. O tema de hoje é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, de pronto, lembramos da passagem de Nicodemos. Eu não sei se é essa que está aqui embaixo, mas vamos ver. Se não for essa aqui, a passagem de Nicodemos, não tem problema. Já fica como recomendação para quem quiser saber mais sobre esse tema, ler a passagem de Nicodemos. Vamos lá, se essa não for a passagem. Mas o tema é, voltando aqui, só para voltar, o tema: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o tema do Evangelho de Jesus Cristo de hoje. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, que dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Evangelho de Levi, né, Marcos, e tratando de uma questão interessante. Então, aqui tem uma questão interessante que cabe uma reflexão, né? Interrogou-os assim dizendo: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Ou seja, quem eram esses homens? Era o povo, os homens do povo, ou os homens da lei. Ou seja, era a cultura da época. E qual era a cultura da época? Que dizem que eu sou? Eles responderam: dizem, ou seja, o povo falava o quê? Uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é, eles acreditavam, né, que o Messias, esse Messias, Jesus, esse profeta, era um profeta, era a reencarnação de um profeta. Né? Mas não era. Ou seja, essa doutrina, né, da reencarnação, ela foi tirada do cristianismo no concílio de Constantinopla. De que ano, meu filho? Arthur? Meu filho dormiu. Então, não lembro bem agora, meu filho é que lembra bem dessas datas, mas meu filho tem 15 anos. Né? Ele está um pouco gripado hoje e ele dormiu aqui. Mas ele sabe bem. Mas vale a pena, eu acho que eu não vou nem arriscar uma data aqui. Mas o Concílio de Constantinopla, né,
uma imperatriz, né? Um imperador e uma imperatriz, e durante muitos séculos os imperadores, né, que governavam com mão de ferro, eles tinham muito poder e às vezes muito poder sobre a igreja. Então acho que vale a pena para nós cristãos estudar esses concílios e o que eles decidiam. Essas decisões eram decisões políticas, né? Eram decisões políticas. Mas o povo judeu, né, ou o povo hebreu, melhor dizendo, né, o povo hebreu, escolhido por Jesus para trazer e difundir a sua mensagem, ele tinha, esse povo tinha características essenciais para o progresso da humanidade. Dentre elas, eles eram reencarnacionistas, assim como os hinduístas na Índia são, e tantos outros povos pelo mundo são. E eram, acreditavam em um Deus único, né, monoteísta. Então, duas características fundamentais. Mas um imperador, que eu não vou arriscar o nome aqui para dizer, meu filho dormiu, e não vou também arriscar o nome do concílio, né? O concílio foi o segundo concílio de Constantinopla. Então, vale a pena estudar esse concílio. Eu acho que esse estudo é um estudo que não deveria ficar de fora do estudo da teologia, mas provavelmente fica, né? Porque ser reencarnacionista e aceitar a reencarnação é ter um compromisso maior com o progresso espiritual, o qual Cristo, Jesus Cristo, é o coordenador, é o governador do nosso planeta e é quem dirige a vida desses 8 bilhões de almas encarnadas e mais de 26 bilhões de almas que estão para passar por esse obra de alguma forma. Então, assim, são mais de 30 bilhões de almas sob o comando de Jesus Cristo. Nós somos as ovelhas de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então, a reencarnação está clara aqui na cultura das pessoas da época, né? Então, talvez essa seja a questão de eu estar lembrando da passagem de Nicodemos. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente que assim, o objetivo do Evangelho é algo ainda mais importante do que a reencarnação, que era uma coisa normal, tranquila na época, né? A reencarnação e o monoteísmo. Então isso é importante demais. Então vamos ver o Concílio de Constantinopla, que vale a pena estudar. O Concílio de Constantinopla, o qual o imperador decidiu que a igreja tinha que tirar a reencarnação, né? O motivo, a esposa dele que queria, né? É uma bela história. No meu espírita, essa reencarnação é muito contada. Pronto, vamos lá. Vamos seguir, porque a mensagem de Jesus, ela é muito maior do que uma coisa simples e comum que é a reencarnação. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ou seja, era um dos quatro, né? Ouvira falar de tudo que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Pois é. Aí tem outra questão interessante também, que estudar a Bíblia não é só ler, é história, né? Mandou cortar a cabeça de João Batista. No meio espírita se explica essa questão e a ligação de João Batista com Elias, né? Também vale a pena a curiosidade do estudo, né? Já duas questões aí, né? Só voltar ao vídeo e ver essas coisas e pesquisar. Pronto, aqui uma outra parte, né? Essa parte aí agora já foi de Marcos e Lucas.
na Bíblia, né? Agora vamos para outra parte de Marcos e Mateus novamente. Após a transfiguração, né? Isso é interessantíssimo, né? Esse fenômeno da transfiguração, né? Essa transfiguração, se não me engano, é a transfiguração do Monte Tabor. Ou não, não sei. Deixa eu ver aqui. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma. Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Olhe, os escribas é quem diziam, gente. Os escribas é quem diziam. Gente, eu nunca vi tão patente o conhecimento do povo judeu, do povo hebreu como um todo, dos judeus, do povo hebreu como um todo, sobre a reencarnação. Seus discípulos então interrogaram dessa forma. Por que dizem os escribas? Quem eram os escribas, né? Fazia parte de um grupo de doutores da lei. Doutores da lei é doutores em quê? É doutores em Bíblia. É como se fosse hoje os grandes estudiosos da Bíblia, né? Os maiores nomes da Bíblia. Ser preciso antes que volte Elias. Como é que Elias vai voltar? Só pode voltar reencarnado, né? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Ou seja, na verdade, não os reconheceram, né? Essa questão de tradução, em 2000 anos a gente perdeu muita coisa, né? Não só pela tradução, como pelos interesses políticos e escusos, os quais conseguiram penetrar nos meios religiosos, né? E prejudicar. Mas tudo bem. O importante é o amor de Jesus. Olha o que Jesus fala. Eu vos declaro, aqui é Jesus que está dizendo, que Elias já veio e eles não o conheceram, ou seja, não o reconheceram. E o trataram como lhe aprouve, ou seja, como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Aí ele se refere a Jesus. É assim que farão com Jesus, com ele próprio. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Que fora de João Batista que ele falara. Isso está na Bíblia, gente. Ou seja, quando Jesus falou de Elias aqui, né, e falou que ele já veio, então os discípulos compreenderam que foi de João Batista que ele falava. Nossa, é, é muito patente a questão da reencarnação na Bíblia. É muito patente mesmo. Eu acho que mais do que isso não tem como, né? Mateus 17:10 e Marcos 9:11-13. Então, gente, eu dei essa paradinha aqui só para abrir a Bíblia aqui. Eu tenho duas Bíblias aqui. Uma Bíblia muito usada pelos evangélicos e outra muito usada pelos católicos. Aqui. Digo, cadê Jesus? Aqui. Deixa eu botar meu dedinho aqui. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram, como deles está escrito. Esse como deles está escrito ficou bem diferente de lá, né? Que diz assim, não é verdade que
mas vos digo que Elias já veio e não lhe conheceram e trataram como lhe aprouve, né? Lá está mais claro, né? Como dele está escrito, como dele está escrito, né? Aí tem que dizer o que é que está escrito, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver aqui a outra. Aqui as cartas, né? Essas cartas são as cartas de Paulo. Coríntios, é cartas de Paulo a Coríntios. Romanos, é carta de Paulo a Romanos, né? Eu acho que a Bíblia, ela, se quisesse, poderia ser bem mais clara. Se ela quisesse, né? Se as pessoas quisessem. Por que não disse que são cartas? Deveria dizer que são cartas, para a gente saber, para a gente começar a entender a Bíblia mais, né? Aí bota lá Coríntios. Eu demorei décadas, né, para descobrir que Coríntios eram cartas de Paulo a Coríntios. Quer dizer, Haroldo Dutra, se não fosse o palestrante Haroldo Dutra, eu não ia saber. Porque na Bíblia está escrito Coríntios. Coríntios é o quê? Marcos. Então a gente tem que realmente sair da mini caixa. Aqui, cadê o 13? 17, 9, 11, tá por aqui, 12 e 13. Cadê? É um pouco difícil. Ele respondeu, aqui 12, é certo que Elias deve vir antes, colocar tudo em ordem. Mas como é que está escrito a respeito do Filho do Homem? Que ele deve sofrer bastante e ser desprezado. Pois bem, eu vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, assim como está escrito a seu respeito. Praticamente da mesma forma, né? Então, aqui eu peguei em Marcos. Poderia pegar em Mateus também. Deixa eu ver se eu encontro em Mateus, para ver se Mateus traz um texto menos truncado. Mateus 17, 10 a 13. Lá. Mateus 17. Aqui é mais duas a Bíblia, né? Mateus 17, 10 a 13. Mateus 17, 10 a 13. Deixa eu achar aqui. Cadê 10? Diálogo sobre a vinda de Elias. Aqui. Será que eu consigo? Aqui. Elias há de vir para restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Do mesmo modo também o Filho do Homem está para sofrer da parte deles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes tinha falado a respeito de João Batista. Pronto. Aqui por Mateus está extremamente claro que João Batista era Elias. Era Elias, vírgula, né? João Batista é a reencarnação de Elias, porque já não é a mesma pessoa. E é isso que fique muito claro, né? Não é a mesma pessoa, porque eu, nessa encarnação, né, eu sou Eli nessa encarnação, mas eu sou Pedro da outra encarnação? Não, eu não sou a mesma pessoa. Eu já vivi uma encarnação, eu já sou mudado. Eu agora, Eli, né, com a idade que eu sou o mesmo de 10 anos atrás? Não, eu sou outra pessoa. Eu sou Eli, né, mas sou outra pessoa, eu sou outro homem de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Imagine de uma encarnação para trás, né? Não tem como ser. Então, aí vai ter uma parte na Bíblia também que acho que João Batista fala que não é. É a reencarnação da pessoa, mas não é a mesma pessoa. Porque agora eu sou ali, eu não sou Paulo, sei lá, qualquer outra coisa. Eu sou já outra pessoa. Então, está muito claro isso aqui. Mas, assim, e esse não é o tema central de Jesus. É só para quem... A gente só tem esclarecimento quando a gente quer. Isso aqui é só para quem
quiser, porque o que é o mais importante, né, da mensagem de Jesus? É você acreditar ou não em reencarnação? Não. Não tem problema nenhum. O importante, 10 a 13, 17, 10 a 13. O importante é você fazer o bem. Aqui agora a gente está reunido em quê? Em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso aqui é importante. Essa reunião em nome de Deus, em nome de Jesus que nós estamos aqui, é porque o tema é esse. Esse é o tema, por isso que eu estou discutindo. Essa reunião em nome de Deus, em nome de Jesus que nós temos aqui, isso aqui, para a nossa casa, para a casa de cada um de nós que assiste, que para assistir isso aqui, gera uma energia salutar na casa, uma proteção para a casa. Você fazer esse evangelho aqui, ó, uma vez por semana, pelo menos, ou todos os dias, ou dia sim, dia não, ou de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, isso gera um campo energético para a sua casa, de paz e de bem, que socorre espíritos encarnados e desencarnados, que gera energia boa, que se espalha para a sua vizinhança. O objetivo desse evangelho é esse. Não é você obrigar ninguém a acreditar em reencarnação. Entendeu? Porque isso não vai fazer ninguém melhor do que ninguém. O que vai fazer a gente melhor é a gente pensar em Deus, em Jesus, né? E fazer o bem. Né? O esclarecimento também é o bem. Eu estou fazendo aqui o bem esclarecendo. Mas ninguém é obrigado. Né? Eu convivo com pessoas de todas as posições políticas e todas as religiões. E somos muito amigos, e temos o principal, que é amor. Somos muito amorosos uns com os outros. Isso é o que vale. Isso aqui é só um esclarecimento. Se a pessoa quiser, né? Quanto mais esclarecimento, melhor. Isso aqui ajuda em outras coisas. A gente dá um passo, né? Aqui. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que disseram então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Né? Mister, necessário. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também eles padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Pronto, está tranquilo. Ele veio, né? Só que, nossa, gente, a Bíblia, entre um livro e outro, ela tem uma diferença de até 1500 anos. Livro, vírgula, né? Entre um manuscrito, que a Bíblia é formada por vários manuscritos. É por isso que eu não acho legal quando você chega aqui e você vê escrito assim, Coríntios. Não, gente, isso aqui são cartas de Paulo, carta aos Coríntios. Você chega aqui e vê Romanos. Não, gente, isso aqui não é romano, não é o povo romano, não. Isso aqui são cartas de Paulo aos romanos. Aí você chega aqui e vê Atos. Isso aqui são Atos dos Apóstolos, né? E assim por diante, né? Tudo isso aqui tem explicação. E se fosse explicado, era melhor para o povo entender, né? Era melhor. Então, o próximo tema ali vai ser ressurreição e reencarnação. Não vou entrar nesse tema, né? Porque meu foco é principalmente o amor. Não está pegando legal aqui minha visão. Essa Bíblia ganhou de um grande irmão, um grande amigo evangélico, né? E uso ela para estudo, inclusive estou fazendo estudo com ela. E essa Bíblia, né? Essa aqui é a Bíblia Católica, né? Que eu também ganhei. E a Bíblia Católica é viva, na verdade a Bíblia é uma só, né? Não é para ter isso, Bíblia Evangélica e Bíblia Católica, né? Mas hoje em dia se denominou assim. Mas aí é que está a grande questão, né? A gente tem que extrair o quê? O espírito da letra, né? Ainda hoje fui participar de um seminário, um curso, né? E aí a senhora ela falou disso aí, o espírito da letra. Então o tema de hoje foi: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Então agradecemos a isso, né? Então nascemos e renascemos, agradecemos a Deus, né? Por nascer e renascer.
E vamos encerrar com a prece. Senhor Jesus, nosso irmão maior, Filho de Deus, misericordioso, responsável por cuidar de nós, como um pai e uma mãe amada. Obrigado, Jesus. Te pedimos, Senhor Jesus, que a tua luz se derrame, Senhor, sobre nossos lares, de todos aqueles que entraram em contato com esse estudo, com esse Evangelho. Te pedimos, Senhor Jesus, que ilumine a mente e os corações e a casa de cada irmão nosso, de cada amigo, colega de trabalho, colega da igreja, o pastor da igreja, o padre da igreja, o irmão cristão do centro espírita. Que Jesus possa abençoar, que todos aqueles da seara do Cristo, todos aqueles trabalhadores do bem, sejam cristãos ou não cristãos, possa ser abençoado. Te peço, Senhor, que a tua bênção se derrame sobre todos os nossos colegas de trabalho, todos os nossos irmãos da igreja, todos os nossos familiares e todos os nossos vizinhos, porque é vontade de Deus que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a ti mesmo. Essa é a mensagem de Jesus. E sabemos, Senhor, que o próximo mais próximo é o nosso familiar, é o vizinho, é o colega de trabalho, é o irmão da igreja. Por isso, Senhor, que as tuas bênçãos se derramem imensamente sobre cada um desses nossos irmãos do próximo. Que assim seja.